Diretamente do auditório da CDL em Paraíba do Sul. Meu nome é Eduardo Silvestre e eu faço parte da diretoria da CDL desde 2012. A CDL, como instituição focada no crescimento e fortalecimento do comércio de nossa cidade, sempre abriu democraticamente espaço aos candidatos a prefeito para que os mesmos pudessem expor os seus projetos para o desenvolvimento de Paraíba do Sul. E este ano, em função da pandemia do Covid-19, continuamos fortes nesse propósito, em escutar os nossos candidatos, sendo desta vez de uma forma diferente, porém muito comum nos dias de hoje. Muito boa noite a todos os nossos telespectadores, a você que já está aí conosco, nos acompanhando e junto conosco em mais uma live. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Nascimento, sou jornalista e apresentadora do programa Cidade em Foco, programa focado aqui na nossa região, que já atua em Paraíba do Sul, em toda a região, por 4 anos. Bom, nós hoje damos continuidade, dessa vez em parceria com a CDL de Paraíba do Sul, às entrevistas com os candidatos aqui da nossa região. Já realizamos entrevistas com os candidatos de Três Rios, de Levi Gasparian e nessa semana iniciamos Paraíba do Sul. Bom, quero lembrar que esse formato será através de entrevistas lives, transmitidas exclusivamente pelo Facebook e pela página da CDL de Paraíba do Sul, em parceria conosco do programa Cidade em Foco e seguindo as orientações dos órgãos de saúde quanto à prevenção e combate à pandemia, ao novo coronavírus. Essas entrevistas lives terão um roteiro único com regras bem estabelecidas e pré-aprovadas pelos candidatos. E ainda de forma rigorosamente igual para todos. Com isso, a CDL e o programa Cidade em Foco, mais uma vez, saem da zona de conforto e assumem responsabilidade de exercer a democracia no processo das eleições municipais de 2020 de nossa cidade. Que se atentem às regras e principalmente ao tempo que terão para a resposta de cada tema para que possamos atingir nossos objetivos de forma tranquila e harmônica. Lembrando que temos aqui 10 temas e desses 10 temas vamos sortear 5 desses temas para os senhores exporem suas propostas e planos de governo. Desde já, agradecemos a todos os envolvidos nesse projeto e em especial ao nosso presidente Daniel da Costa Pereira Júnior. Estamos há algum tempinho online, as pessoas já estão aqui conosco nos acompanhando. Peço nesse início que você que já está conosco compartilhe a nossa live, mande para toda a população aqui de Paraíba do Sul, curta, para que nós juntos possamos passar essa próxima hora conhecendo a proposta do candidato que nós vamos receber hoje. Bom, diante disso vamos dar início à nossa live. Quero então convidar o candidato a prefeito do município de Paraíba do Sul, Coronel Germano, e sua vice-candidata, Paulinha, Partido Patriotas. Sejam bem-vindos. Vocês podem sentar, tá? Lembrando que todas as entrevistas serão gravadas e ficarão publicadas na página da CDL no Facebook. Portanto, se você quiser fazer alguma pergunta para o candidato, poderá enviar nos comentários, que após as entrevistas, eles estarão respondendo a todos vocês. Combinado, candidatos? Dando início à nossa entrevista, passamos a palavra aos candidatos que, a partir de agora, terão 5 minutos, no máximo, para se apresentarem e fazerem suas considerações iniciais. Então, vamos. Apesar de já ter sido feita uma oração, eu vou pedir a Deus que consiga suprir nossas deficiências. Se ninguém brigar comigo, né? Né, doutor? Vamos lá. Meu nome é Antônio Washington Borges Germano, sou casado há 32 anos, graças a Deus, com a mesma mulher, com a mesma esposa. Apesar de que Jesus chamou a esposa, chamou a mãe de mulher, né? Então não é nenhuma ofensa quando ele estava na cruz. E eu não gosto de ficar falando currículo, não. Parece um pouco de soberba. Já fiz alguns cursos, né? Bastante curso
tanto dentro da corporação militar, como também em cursos civis. O importante é que hoje eu estou advogando, então inscrito na OAB em 2 estados, o estado de Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro. Pago 2 IPVAs, né? O doutor está lá nos fundos, sabe que a OAB é um IPVA que a gente paga. Mas, em síntese, é isso. Nós temos uma ligação com a região porque eu comandei o batalhão 2008-2009, um momento crítico, momento onde a eleição foi muito tensa, sem citar nomes, não posso, né? Mas foi um momento de muita tensão, mas graças a Deus cumprindo a missão constitucional das polícias militares, que é a polícia ostensiva e preservação da ordem pública. E tenho aqui do meu lado uma jovem senhora, que é a Paulinha, muito querida, que traz no entorno dela uma áurea que é a comunicação com a divindade e a faz no sentido puro, né, encantadora espiritualmente. Onde ela passa, ela traz uma harmonia, ela traz o acalento, ou seja, um perfil para acumular a Secretaria de Assistência Social, que é o que a gente faz. Eu vou pedir agora para que ela se apresente. Obrigada. Boa noite para todos presentes, telespectadores, meu povo de Paraíba do Sul. É um prazer imensurável estar aqui hoje, nesta noite. Né? O apelido é Paulinha. Todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece como Paulinha, mas eu chamo Ana Paula. Ana Paula Sanseverino Pinheiro Arneiro. O nome é pequenininho. Então, gente, eu sou nascida e criada em Paraíba do Sul, especificamente no Parque Moroni, uma vida inteira. Uma vida inteira no Parque Moroni. Estudei no Parque Moroni, estudei no Monsenhor Francisco, fiz o magistério no Monsenhor Francisco, mas sem pretensão de entrar realmente na área da educação. E, no decorrer disso, sabe, Tatila, meu sonho era ser jornalista. E eu fiz 2 períodos de comunicação social, mas não foi à frente, por motivos financeiros. Foi isso que aconteceu. Mas Deus sabe de todas as coisas, entrei na área da saúde, e desde daquele ano, que se não me engano, desde do ano 2003, 2004, eu trabalhando dentro de hospital, fui trabalhar no Rio de Janeiro, num cargo muito de confiança, como assistente administrativa de um diretor lá. Eu aprendi muita coisa ali. Eu gosto muito, de verdade, de lidar com pessoas, de poder ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que isso foi algo que Deus me deu, que não veio de mim, não veio de mim. E aí... E eu achei, estou falando sinceramente, igual eu falo para qualquer outra pessoa, pessoalmente. Eu achei que lá no Rio de Janeiro, Eduardo, eu fosse me casar com carioca. Mas não casei. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu conheci meu marido, retornei a Paraíba do Sul, me casei, estou aqui há 10 anos de casada. E falei, o que eu vou fazer agora? Vou, então, ter que retomar os meus estudos. E, para a graça de Deus, entrei no CEDES, pela UERJ, estou no 7º período de pedagogia, já encerrando a minha faculdade, muito feliz por isso. Como cristã de uma vida inteira, achei que não haveria ambiente para mim dentro da política. Mas, meu querido telespectador, a verdade é que eu estava enganada. Cristãos devem estar, sim, envolvidos na política. Pessoas de bem. Então, por isso que agora estou aqui. Depois dessa trajetória, eu estou aqui pela primeira vez, né, na política, tentando pela primeira vez. Não tem histórico político, mas estou com meu coração aberto, com muita vontade de dar certo. Encerramos a nossa primeira parte, a parte de apresentações. Agora vamos dar início ao sorteio dos temas. Relembrando que nós temos 10 temas aqui na mesa, né? E vocês vão sortear 5. Peço que vocês sorteiam agora o primeiro tema. Eduardo, por favor. Pedimos mais uma vez aos candidatos que foquem apenas no tema sorteado em relação ao seu plano de governo. E assim será feito para os demais temas até totalizarmos os 5 desta entrevista /live. Vou fazer aqui o primeiro sorteio, vou botar aqui as bolinhas, né? Primeiramente.
Elas são numeradas de acordo com os termos, né? Bolinha número 1, bolinha número 2, bolinha número 3, bola número 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora vamos sortear o primeiro tema da noite. O tema número 5. Saúde. O primeiro tema a ser abordado na live de hoje é saúde. 5 minutos para os senhores. Ana Paulinha vai pegando a colinha aqui, porque eu queria colocar para o meu amigo o seguinte: são 33 laudas que nós fizemos. E resumindo, o que é muito difícil para quem trabalha no direito. No direito a gente tende a fazer textos grandes, mas eu me esforcei, então tem tópicos. Então, se eu esquecer alguma coisa, a Paulinha vai nos ajudar. Um dos aspectos da saúde, aliás, na administração, são duas palavras fundamentais: planejamento e controle. São a base de tudo. Mas quando se assume alguma coisa, tem uma fase em planejamento estratégico que chama-se diagnóstico. Diagnóstico é efetuar um levantamento das carências, das demandas, trazer dados concretos para permitir as ações que a gente chama de política pública, usando as devidas estratégias para chegar àquele local. Mas para não ficar muito teórico, a gente colocou algumas coisas que nós entendemos são muito importantes. Hoje a gente tem a tecnologia e, nesse caso da saúde, como em todas as áreas, a gente precisa usar a tecnologia. Por exemplo, um exemplo concreto. Se nós formos agora na casa ali que tem material de construção, se a pessoa que está nos atendendo abrir um computador, ela imediatamente sabe a quantidade de piso. Se eu quero botar um piso, ela sabe quantos metros quadrados tem. Isso na administração pública é dificílimo. Trazendo para a saúde, para não sair do tema e não brigarem comigo. Nós sabemos exatamente a quantidade de remédios que nós temos nos postos de saúde. Não é só em Paraíba do Sul. Isso é uma dificuldade brasileira de controle. Então a gente precisa, é a outra palavra, para planejar, precisa controlar. E o ideal é que nós tivéssemos acesso a isso. Se eu moro no Liberdade e sei que ali naquele posto tem um remédio para pressão, eu posso ter essa consulta, posso ter acesso a essa consulta. Isso facilita, diminui fila. Mas não tem num outro posto de saúde. Eu vou até o posto de saúde que tem aquele remédio para mim. Então, assim, eu vejo que na questão da saúde, o uso da tecnologia é de grande relevância para aprimorar os controles. Dei o exemplo do remédio, mas de modo geral, gasto de combustível, os contratos, é fundamental. Reavaliar os contratos, se houver necessidade, houver conveniência e oportunidade, que são duas expressões do direito administrativo, refazer uma licitação se ela não estiver atendendo aquele objetivo. O fato é que a gente também detectou, Paulinha, vê aí se eu tiver esquecido. Oi? Posso ter sensação da policlínica aqui. Então pode falar, senão fica só eu falando. Pode finalizar o que você estava falando. Não, deixa ela falar da policlínica. Não, porque eu gostei muito do nosso objetivo para a policlínica. Em aprimorar a policlínica, estabelecendo um programa de convênio e criando o Centro de Vigilância Nutricional, né, com avaliação da possibilidade de atuação de nutricionistas e endocrinologistas, trabalhando na prevenção de doenças decorrentes de obesidade e cardiovasculares, que é assim,
a demanda é muito grande. A gente sabe que tem muitos portadores de doenças cardiovasculares. Eu vejo, né, talvez eu não disse, eu trabalho no HTO, né, e eu vejo a necessidade que tem realmente de ter um acompanhamento nutricional, principalmente. Então, quando a gente pensou para a policlínica isso, eu achei muito interessante. E eu gostaria de ter falado, não poderia ter esquecer isso. Muita coisa aqui no plano, então é muito difícil falar em 5 minutos. Mas eu vou falar aqui de uma coisa que eu acho muito importante, que é a marcação e a consulta de exame. Hoje a gente consegue usar a internet para marcar uma consulta, né? Então, eu acho que isso iria ajudar. A gente percebe algumas filas que podem ser arrefecidas ou até nem existirem se nós tivermos um acesso, como a gente tem no plano de saúde privado. Tá bom? Já está quase tempo, e como nós somos disciplinados, temos que obedecer. Eu só peço desculpa porque os assuntos são intensos, ainda mais saúde, que foi em 2016, foi a principal demanda, o anseio do Sul Paraibano. Tem mais considerações finais sobre o tema saúde. Então, em 2016, o doutor está me olhando aqui para ver se eu vou escorregar. Não vou, já prometi. Esse foi o principal anseio, né? Talvez fosse na capital do Rio de Janeiro, fosse segurança pública. Não tenho dúvida que isso ia acontecer. Hoje eu não sei qual é, mas é importante, né, quando se faz uma pesquisa correta, saber a maior preocupação da população. Então, saúde tem muitos itens para a gente falar, né, Paulinha? E tem que ser muito considerado, gente, a saúde. A pessoa que está ali, eu vejo isso, essa é a minha empatia, eu vejo a necessidade, a fragilidade da pessoa. E eu até acho, assim, é uma opinião muito minha, que a pessoa, para estar trabalhando na saúde, tem que ter muita empatia, tem que colocar realmente muito o coração, porque a pessoa está ali, ela precisa. Bom, terminou o nosso tempo. Vamos para sortear o próximo tema dessa noite. Número 6. O tema abordado agora será turismo, esporte e lazer. 5 minutos. Vamos lá. Podemos? Podemos. Poxa, eu gostei muito disso aqui. O turismo, que aí entra na questão tributo. Eu não sou especialista em direito tributário. Deixa eu explicar para o meu amigo que está... É como chamar um dermatologista para olhar um problema no fígado. Eu tenho grande dificuldade no direito tributário, mas tento, com esforço, me superar. Mas o tributo do turismo é o ISS, ele é todo do município. Então é de grande relevância para o município a questão do turismo, para que ele atinja o equilíbrio econômico financeiro, né? Já que, sem fazer críticas, que a gente não tem esse pensamento, o TCE tem apontado uma deficiência na arrecadação. O município ele arrecada efetivamente 10% do que gasta. O restante todos são repasses. O ICMS, que é um tributo estadual, mas que volta 25% para o município, e o fundo de participação do municipal. Nós temos uma arrecadação anual em torno de 105 milhões aproximadamente. E o TCE, não sou eu, ele vem apontando uma deficiência nessa questão de arrecadação, que precisa ser aprimorado. Os mecanismos de controle, 2 que já existem, mas entrando no tema turismo, que eu tenho que ter muito cuidado, né? Que como advogado eu tendo a ser um pouco prolixo no assunto. A gente precisa estimular o turismo. Mas como? Nosso projeto entre outras, melhora, o aprimoramento do Parque Salutares, né? Revitalização. A gente tem um projeto em relação à questão da música. Eu só queria falar o que eu não disse no início. Primeiro que eu acho que eu não dei boa noite, e a Paulinha deu, então se eu esqueci, já estou me pedindo desculpa. A Paulinha deu para mim, deu por mim, melhor dizendo. Eu queria dizer bem claro para todos, propostas não são promessas, hein? É bom ficar bem claro isso. Porque promessa nós não fazemos, nós fazemos proposta. Mas voltando à questão do turismo, nós temos um outro projeto
que quem já esteve em Conservatória fica encantado com uma cidade que ficou em torno da música popular brasileira. E nós temos um cartão turístico que é espetacular, que é o Jardim Velho. Essa vai ser uma promessa e uma proposta. O primeiro final de semana, a gente vai colocar uma seresta ali. Mas se eu for eleito. Nos outros, eu não sei se eu vou conseguir, porque isso é uma coisa que precisa de recursos. Mas eu acho que entendo que as famílias podem, uma música para a família, fundamental, popular brasileira, nacional, que a gente possa ter uma área de lazer, uma coisa agradável ali. Isso. E quem já foi a Conservatória sabe que as pousadas são todas cheias. Agora, para isso, alguns hotéis vão ter que ser remodelados. A gente não está com a cidade preparada ainda para turismo. Ela tem que ficar mais bonita. Talvez a gente precise, possivelmente, né? Isso aí volta naquela fase que eu falei na saúde. Diagnóstico. Como é que nós estamos com nossos hotéis? Estão bons? Estão confortáveis? Isso a gente precisa saber. O que o hotel precisa fazer melhorar? Uma linha de crédito no BNDES, para que ele melhore. Mas nós entendemos ser fundamental esse turismo por dois aspectos. Para aumentar a questão econômica, que é um dos itens aqui, o desenvolvimento econômico, vai gerar mais. E porque esse tributo ajuda muito a cidade a fazer o seu desenvolvimento. Vou deixar a Paulinha falar, que só eu falei aqui. Porque esse assunto é muito importante também. Todos são, né? Vou falar com as minhas palavras para que vocês entendam de maneira didática. Paraíba do Sul é a nossa casa. É a nossa casa. E na nossa casa, a gente quer o quê? Pensa aí na sua casa, você gosta de conforto, você gosta de limpeza, você gosta de tudo organizado. Nós gostamos do bom e do melhor. Como a nossa cidade, né, os nossos pontos turísticos maravilhosos, eles precisam estarem ótimos, bem conservados, atrativos para o turismo. Precisa, a gente tem planos, né, intenções, toda essa intenção, né, ele gosta de falar, para que o Parque Salutares tenha um teleférico também, tenha pedalinho, isso tudo é atrativo, isso tudo é bonito. Nós gostamos de olhar e ser atrativo. Traz turismo, traz renda, traz emprego, abençoa a cidade. Lembrando que você está no seu minuto final das suas considerações finais sobre esse tema. A música eu represento muito, ela me representa e eu represento a música, eu gosto muito disso tudo, né? Com certeza, dentro do turismo, dentro do lazer, dentro do esporte, a gente vai inserir a música ali no Jardim Velho, né? O Jardim Velho é o ponto turístico, na minha opinião, o mais lindo, né, daqui da cidade. O mais bonito do mundo. Sim, e com certeza vai ser considerado, né, as diversidades de músicas, de ritmos, pessoas que gostam de dançar, de trazer aulas de dança, né? A gente pensa em fechar ali, né, no final de semana e poder ter aula de dança e música. Será maravilhoso. O turismo vai ser revitalizado, né, na nossa gestão. Ok. Vamos ao terceiro tema dessa noite. Muito rápido. Eu que gosto de falar, fico vendida aqui, ó. O terceiro tema é o número 2. Abordaremos agora o tema transporte público, mobilidade urbana. Muito importante também, todos. Foi? Só um minuto. Só um segundo, por favor. Lembrando que nós estamos no terceiro tema, agora enquanto a gente arruma ali o nosso cronômetro. O primeiro tema abordado aqui hoje foi saúde, o segundo tema, turismo, esporte e lazer, ao qual eles acabaram de falar a respeito. Vamos falar agora transporte público e mobilidade urbana. Lembrando também, gente, enquanto eles ajeitam ali, porque a gente teve um pequeno probleminha aqui, ao vivo tem dessas coisas, né? Acontece.
Lembrando você que está assistindo a gente, que está acompanhando, que nós vamos dar uma pausa nas nossas entrevistas, né? Hoje, sexta-feira, retornamos na terça-feira. Segunda-feira é feriado, não teremos entrevistas lives aqui, retornaremos na terça-feira, não é isso, Eduardo? Terça-feira, seguindo a agenda. Recebendo Gonçalves, Francisco Gonçalves Fernandes. E o seu vice Tiago Martins. E seu vice Tiago Martins, a gente já aproveita exatamente. que esse tempinho que nós tivemos aí para convidar você que está acompanhando a gente hoje, para acompanhar a gente na próxima semana também. Ainda temos entrevistas com Francisco Gonçalves e Tiago Martins. Na quarta-feira vamos receber o doutor Alessandro e o seu vice Canelinha. Quinta-feira, Gisele Gobi e doutor Luiz Emanuel. E encerraremos na sexta-feira, não é isso, Eduardo? Encerraremos na sexta-feira, exatamente. Recebendo o candidato a prefeito Mário Sérgio. E o seu vice. Isso aí. Lembrando também que as outras entrevistas, né? A outra entrevista que nós fizemos, que foi a primeira, ao qual nós recebemos a candidata a prefeita de Paraíba do Sul, Eliane da Pizzaria, está disponível na página da CDL de Paraíba do Sul. Você pode conferir, você que não teve a oportunidade de assistir, assim como essa também vai ficar assim que a live terminar, e as outras também. Lúcio, será que se desconectar e conectar não volta? A gente pode fazer no relógio, tranquilamente. Vamos é só avisar manual, né? que nós somos disciplinados. Isso aí. Bom, gente, a gente teve um pequeno probleminha aqui com o nosso cronômetro, só para vocês entenderem o que a gente parou aqui. A gente tem disponível aqui um cronômetro ao qual eles têm direcionamento de quanto tempo faltam para eles poderem continuar falando, né? Quanto tempo chega nos 5 minutos, da mesma forma que vocês estão vendo aí na tela o cronômetro rodando. Bom, a gente vai dar prosseguimento aqui, vamos marcar aqui manualmente. Eles vão falar, a gente avisa eles, mas vocês vão poder acompanhar certinho aí na nossa página. Eu vou deixar aqui um timer aqui no celular. Sim. Para que vocês possam acompanhar para facilitar aí, para não se perderem. Ok? Vamos lá. Podemos deixar bem começar? aqui. Vou dar início, tá? Então, eu nesse caso, assim, como depois eu vou ser um pouco técnico, então eu vou pedir a Paulinha que ela retrate a sensação. Nós temos visitado muitas comunidades, né? Então a sensação que ela vem percebendo no que diz respeito ao transporte, sem nenhuma crítica, evidentemente, mas a sensação da população, para depois eu tentar entrar com nossos projetos. É difícil, né? Passar sem criticar. É uma necessidade vital. Pessoas precisam de transporte, necessitam. Talvez um ou outro já tem o seu carro, o seu meio de transporte, mas a maioria da população precisa, e é um direito, né? É um direito nosso. Eu faço uso de meio de transporte público. E as pessoas estão bastante tristes. Essa foi a palavra que eu usei até numa live que a gente fez. As pessoas estão tristes por conta da precariedade. Bom, eu vou me ater para não entrar em críticas profundas, mas é isso. Está a olho nu, nós estamos vendo, né? É isso, coronel. Então vamos lá. O nosso plano para o transporte, nós temos. Então, há uma deficiência muito grande, uma reclamação muito grande. Talvez, se fosse feita uma pesquisa, e é muito ruim estar falando talvez, a gente tem que ter certeza nas coisas. Mas seria muito, talvez, essa pesquisa apontasse para o anseio, neste momento, em Paraíba do Sul, da questão do transporte. Porque todos os locais que nós visitamos, e a gente conversa com uma média de 100 pessoas por dia, há muita reclamação. Agora, como é que se soluciona? A gente precisa explicar tecnicamente. Essa sensação de demora, de atraso, ela tem que ser traduzida através de uma fiscalização. Dá para dizer mais ou menos quanto tempo eu tenho? Tá bom, tá legal. Isso. Nós temos que pegar dados concretos, tá, gente? Não se rompe um contrato verbalmente. É impossível isso. Essa é a nossa área, é o direito administrativo e o penal militar, mais específico o direito administrativo. Toda a sensação da população de demora, de atraso,
na maioria dos bairros, precisam ser traduzidos em números, precisa ser feita uma inspeção nos ônibus, abrir para a defesa da empresa concessionária. A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais da nossa pátria que têm que ser observados. Se ela não conseguir se defender, aí se vai romper o contrato. Se eu não estou errado, a expressão é caducidade, quando não está atendendo o interesse público. Aí se faz uma nova licitação. O artigo 175 da Constituição é claro. O gestor não pode botar uma empresa que ele acha que é boa. O serviço só pode ser concedido mediante processo licitatório. E é o que tem que ser feito. É dessa maneira. Não falo em ninguém, nós temos respeito e muito menos nomes. Mas soluções simples, elas não podem ser implementadas. Porque se assim for, não vai romper um contrato que já existe. Então, o caminho técnico é esse. Agora, para fazer uma nova licitação, a gente vai contratar ou colocar nos quadros da Secretaria de Transporte um engenheiro de transporte com especialização nesta área, para que ele possa ajudar a fazer um edital atendendo a maioria e o anseio. Eu já fui presidente da SMTU no Rio de Janeiro, mas eu não me sinto com capacidade técnica para isso. Isso tem que ser um engenheiro que possa verificar os anseios, a necessidade, o atendimento. Por exemplo, em Sertão do Calixto, o ônibus só está indo 2 vezes, na segunda e na sexta-feira. Sem nenhuma crítica a ninguém, mas não está atendendo a razão de ser do serviço público, que é o interesse público. Mas isso não pode ser constatado verbalmente, meu amigo, minha amiga que está me assistindo. Isso precisa ser o devido processo legal, dando a ampla defesa e o contraditório. Acabou, né? Mais 20 segundos para ter os 5, depois eu tenho mais um. Tá. Tá bom. E a gente acabou não falando de mobilidade. É muito importante que as vias também estejam conservadas, né? A gente tem um problema de sinalização, tem muito assunto para colocar. A sinalização do Código de Trânsito Brasileiro, ela é prevista, ela está de acordo. Terminou? Terminou? Não? Ela é prevista, ela tem um anexo 2 em todo o território nacional. Nós não podemos ter uma sinalização que está à revelia do anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos placas aqui que não estão em sintonia com todas as placas que tem no Brasil. Então, a gente precisa de mobilidade. Quando fala em mobilidade urbana, a gente tem que pensar num transporte, mas também tem que estar na conservação da via e que a sinalização esteja devidamente adequada. Eu acho que a gente tem que terminar. É muito assunto, não dá para a gente continuar, não. A gente pede desculpas aí pelo transtorno causado pelo nosso cronômetro, mas já foi resolvido e vamos ao quarto tema desta noite. Número 1. O tema abordado nessa noite será Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Enquanto eu estou falando, a Paulinha vai nos ajudando aí, um assunto muito importante. Segundo alguns historiadores, a crise do Covid, ela deve ter sido, talvez, para e passo com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. O que nos indica que, primeiro, a gente ressalta as medidas emergenciais feitas pelo governo federal, sem citar também nomes, mas esse auxílio emergencial ele vai terminar. A má notícia é que nós possivelmente vamos ter um ano de 2021 ainda com a economia em recuperação. Então, a gente tem muito cuidado para não fazer promessa, e a gente respeita os candidatos que pensam diferente, o objetivo não é esse. Mas nosso pensamento inicial, se formos eleitos, com a graça de Deus, eleitos, irmos até Brasília
e fazer uma solução que já existiu nos grandes momentos de crise nos vários países. Que a cidade precisa de obra pública. Obras públicas que, para uma cidade que tem um montante, uma receita anual de 100, 105 milhões, tirar 20 milhões não é possível. Mas para o governo federal isso é muito, muito pequeno, diríamos até quase insignificante. A gente precisa de obra, imediato, para gerar emprego na cidade. Não sei se vou conseguir, porque essa decisão não será a nossa, mas é o nosso pensamento, nosso planejamento estratégico. No primeiro ano, estimular o comércio através da construção civil, que é obra pública da construção civil, e tudo que vem no entorno. Agora, a partir daí, nós temos algumas coisas que não são muito bem exploradas. Eu não vou falar no agronegócio, que eu tenho que me ater ao tema. Por exemplo, o sistema moveleiro da cidade, ele é quase que embrionário. Pelo que eu tenho conhecimento, tem 76 pessoas registradas, que, no nosso entendimento, tinham que ter um showroom. Se possível, até numa rodovia, para as pessoas assistirem o que tem ali. Nós temos móveis que são vendidos baratos na nossa cidade e que, se tivesse na capital do estado, seria muito mais. Uma vez eu fui ver uma mesa de cerejeira, o cara me cobrou R$ 1.200. Tenho certeza que aquilo no Rio era 4 mil ou mais. Então, assim, acaba aquela pessoa que trabalha, às vezes até com móveis de demolição, tendo pouco espaço. Então, entre eles, o setor moveleiro precisa ser melhorado. E como é que se faz isso? A gente entende que um showroom feito pelo poder público na BR pode ser uma dessas soluções. Eu vou deixar a Paulinha ver, que eu sou prolixo, eu acabo esquecendo algumas coisas aí, tem bastante. Um assunto puxa o outro, está ligado ao outro, né? Para a gente gerar emprego, a gente precisa que a nossa cidade seja atrativa. A gente já falou sobre o turismo aqui, já falou sobre, né, transformando os pontos turísticos, preparando a cidade. Porque como empresas grandes vão se interessar, vir para cá, se a cidade não está preparada, né? Mas vai estar. Vai estar, se Deus quiser, vai estar. Não só no setor moveleiro, mas também no mercado municipal, só que fica dentro do assunto do agronegócio? Fica, né? Quase esqueço aqui. A Lei 5.636, de 2010, ela arrefeceu o tributo de 19% para 2%. Eu não posso deixar de falar isso estando no CDL. Não posso deixar. E isso permitiu... Começou com o governador Garotinho e depois ele foi para o governador Cabral, aumentou o número de cidades que tem isso para novas indústrias, né? O que eu quero dizer para o meu amigo, minha amiga, é o seguinte: eu não acredito, com todo respeito a quem pensa diferente. Como jurista, tem que conviver com harmonia com quem pensa diferente, mas eu não acredito que seja fácil trazer uma indústria no ano de 2021. Porque eu acredito que os nossos amigos aqui que estão me ouvindo, que têm comércio, tiveram grande dificuldade de passar. Alguns reduziram seus funcionários e sentiram na pele a grande... O limoeiro ali, a churrascaria, mandou 13 pessoas embora. E agora acho que já recuperou uma parte. Então, sinto muito, porque como nós temos muita preocupação em não mentir, e também não estou chamando ninguém de mentiroso, mas eu tenho muito essa preocupação, e a Paulinha também. Eu acho... Tem 1 minuto? Tá. Eu acho muito difícil que no ano de 2021 seja possível trazer uma empresa para cá, tendo certeza da crise econômica que é a da maior, ou das maiores que a humanidade já passou. Agora, é possível começar com obra para a gente poder pensar e usar o que tem, já que essa lei é de 2010 e dá um prazo de arrefecimento de tributo de 25 anos. Então, isso é importante para tentar atrair indústria assim. Só que nós achamos que vai ser muito difícil que seja feito em 2021. Vamos ao nosso último tema da noite.
Número 10. Número 10. O último tema abordado nessa noite pelos candidatos serão obras e projetos. Bom, ele acaba... Oi? Sim, vou deixar a Paulinha falar, senão eu fiquei muito chato aqui. Senão eu fico muito chato, né? O meu caçula deve estar assistindo, depois ele fala, pai, você é muito chato, pai, você é muito chato. Então, essa questão da energia solar, nós temos... É muito difícil falar em projetos sem falar em gestão. Cidade de Florianópolis, ela conseguiu fazer teve uma empreitada nos seus próprios, ou seja, nos prédios que pertencem ao município. Mas também ela não ficou aí. Ela conseguiu um financiamento de 100 casas para tentar um projeto de energia solar, na qual o morador tinha uma parte que era ajudada pelo município e a outra era financiada, onde ele, eu acho que foi R$20 mil, gente. Peço desculpa se eu não estou conseguindo, que eu não sou bom com números, né? Advogado é mais com lei. Mas eu acho que foi isso, 20 mil que saía a parte do morador e ele financiava. Ou seja, em termos práticos, a energia solar, além de ser limpa, ela ajuda a diminuir. Nós temos gastos com a Light, a operadora, a prefeitura tem muito gasto, muita despesa, mas essa coisa também pode ajudar nesse projeto de reduzir e ajudar as pessoas com esse emprego da energia solar. Mas não temos só isso, não. Quando a gente fala em projetos, e aí já que a gente está no último assunto, e nós não vamos ter tempo de falar no agronegócio só talvez no final, a gente tem que pensar num local de escoamento dos produtos, né? Então também está no nosso radar projetos para escoamento de produção e venda. Voltando aí à questão de projetos. Nós precisamos ter um pensamento... No Rio de Janeiro tem o IPLAN. O IPLAN é um órgão de planejamento. A cidade precisa ser pensada no dia a dia, daqui a 5 e daqui a 10 anos. Nós precisamos ter especialistas nessa área para pensar no futuro. Por exemplo, no centro da cidade não cabe mais a abertura de nada que vá atrapalhar a mobilidade urbana. Nós precisamos ter projetos para melhoria da fluidez e pensando que se nós trouxermos turistas para cá, nós vamos ter uma fluidez de trânsito ruim e alguns locais onde se pode estacionar já não poderá mais. Né? Vou deixar a Paulinha aqui, que ela fez as anotações aqui dos projetos, senão eu acabo falando muito. Eu notei principalmente esses dois aqui que eu achei interessante, né? Dessa captação da energia solar. Sim. Que eu acho isso incrível. Eu, pelo menos, não tenho ciência que aqui em Paraíba o município já fez isso, se partiu realmente, né, da prefeitura. É muito importante a gente diminuir os gastos. A gente aprende isso, a viver assim, né, que a gente precisa diminuir. E como gestor dentro da prefeitura, a gente precisa também economizar. Não é porque é um dinheiro público que a gente vai sair gastando. A gente tem que se preocupar. O dinheiro não é nosso, é de todo mundo, que está vindo para todo mundo. É importante isso. E o projeto que o senhor também escreveu ali, e eu gostei muito, é através do controle. A gente fala isso conversando com as pessoas dia a dia, falando nosso protocolo de intenções, né? É um projeto ter controle. Eu escrevi exatamente assim, para eu não errar. Projeto para reformulação e modernização da Secretaria da Fazenda Municipal, estabelecendo
mecanismos eficazes de controle, de forma que o planejamento das ações governamentais seja melhor realizado e, sendo assim, o nível de prestação de serviços públicos seja elevado. A gente pretende fazer a prefeitura, na sua estrutura, ela tem 14 secretarias, mas tem mais duas que tem nível. Tá bom. Ela tem mais duas, que é a assessoria jurídica, né, que é a procuradoria, e o gabinete. Então a gente pode entender que sejam 16. O planejamento precisa estar muito próximo do gestor, porque a gente precisa ter um responsável, né, alguém que possa elaborar os projetos, porque para se chegar no governo federal, não se consegue nada se não tiver um projeto pronto. É a primeira coisa que se pede, quando você olha, eu estou querendo fazer alguma coisa, projeto. Nós temos muitas ideias, o assunto é muito longo e a gente fica devendo pelas coisas que a gente pretendia colocar em prática. Ó, já chegou ao final de 1 minuto. Da nossa live, da participação dos senhores aqui. E nesse momento final, os senhores terão 10 minutos para suas considerações finais. Lembrando que, se quiserem abordar algum tema que não foi abordado, fique à vontade. Ressaltando só que não se esqueçam das regras. No mais 10 minutos para as considerações finais. Vamos lá. Eu quase que eu esqueço. Nós temos aqui na nossa cidade, mas pessoas com gabarito para essa parte que eu queria concluir dos projetos, que pensem e que nos ajudem. A gente, por exemplo, tem uma pessoa que nós gostamos muito, que nós já vimos um projeto para o Parque Salutares, com pedalinho, né, como a Paulinha falou. Nós temos como projetos para otimizar o agronegócio, já que a gente acabou não falando, a gente pode falar no agronegócio, que é o tema que eu queria entrar. Mas o que eu queria colocar sobre a questão dos projetos é basicamente isso. Nós temos muitas ideias e temos alguns projetos. Para quê? Para que a cidade venha ficar melhor, seja mais atrativa e que se desenvolva no sentido econômico. Eu só quero tentar colocar que o objetivo dessa lei que eu mencionei, do governador Garotinho, que depois o governador Cabral endossou, é que quando houvesse um crescimento de 200%, os tributos iam arrefecer. Só que a gente não pode esquecer que crescimento é diferente de desenvolvimento. Eu acho que esse é o ponto fundamental que nós não tocamos aqui. Cidades vizinhas, houve um crescimento econômico, mas e o desenvolvimento? O que é isso, numa linguagem menos técnica? Como é que nós estamos com a educação? Os royalties, efetivamente, eles se destinam a fazer com que a cidade fique melhor para o futuro. E devem ser exercidas, devem ser utilizadas, usando a expressão correta, na educação. Eu quero aproveitar para parabenizar, nós tivemos aí o Dia do Professor, mostrar nosso respeito pelos educadores. Acho que vou fazer as palavras de Augusto Cury. Tem gente que se encanta com uma conta na Suíça. Tem gente que se encanta com uma joia. Aliás, a Paulinha está com um brinco aqui, mas acho que é de prata, né? De prata. Tem gente que se encanta com uma mala cheia de dinheiro. Augusto Cury, uma vez dando uma palestra, ele olhando para os professores, falou: eu me encanto estar na frente de educadores. A educação é o viés de grande importância para a cidade, para ela não só crescer economicamente, e sim se desenvolver. E aí nós tínhamos outro assunto aqui, que é ciência e tecnologia, que não fomos sorteados, de grande importância para a nossa pátria, de um modo geral. Ciência e tecnologia, ela transformou Hong Kong, ela transformou vários países em 8, 10 anos,
quando nós partimos para essa... Quando eu fui candidato em 2018, eu fui numa gráfica, não tinha um equipamento brasileiro. Dói no coração. Nós não temos capacidade aqui, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo? É claro que nós temos. Temos um potencial criativo do brasileiro. A gente só precisa de um pouco de empurrão para fazer essa... para nos tornarmos e não termos que importar tanta coisa como nós importamos. Dá valor à indústria brasileira. Eu acho que o caminho da ciência e tecnologia deve estar no norte de qualquer gestor. Bom, eu queria que a Paulinha falasse sobre assistência social, que eu acho que ela não falou, para depois eu falar com segurança pública. Dá tempo, né? Posso entrar em outro assunto assim? Bom, o coronel que já falou para mim que eu tenho tudo a ver com assistência social. Olha, e eu gosto mesmo. Eu gosto muito de estar disponível, de ouvir as pessoas e tentar ajudar. Né? Nós temos planos de ter um acompanhamento muito próximo, né, de famílias, de pessoas que estão passando por necessidade, né, na área da saúde. Dentro da saúde, precisando de exames específicos, exames muitas das vezes que não temos no nosso município, que é ressonância, e tem que ir para outra cidade, e a gente sabe que demora um pouco, mas eu vou estar acompanhando isso de perto. De perto, eu quero ouvir esse paciente, eu quero ouvir o relato dessa família. Né? A gente vai poder acompanhar também as consultas. E mais o que, coronel? Não, tem uma questão da segurança pública aí, que é dela, mas que me interessa, que é a questão do egresso. Quem sai do sistema, ir buscá-lo, lembra? Igual você pediu para eu. Isso. Deixa eu dar uma interrompida aqui, porque ela volta para lá. Durante muito tempo eu só pensei em prender a quem sai do sistema. O tempo médio do sistema é 1 ano e meio. Sistema carcerário que eu estou falando. E eu fui aprender aqui que nós precisamos recuperar essas pessoas. Ou seja, eu de incendiário me tornarei, se for eleito, bombeiro. É um pouco diferente, né? E o que acontece? Nós não temos, e não é só em Paraíba do Sul, mas principalmente na nossa cidade, nós não sabemos quando a pessoa sai do sistema. Terminou, alguém cumpriu uma pena de 1, 2 anos. E aí? Não custa nada ir buscá-lo. Estar presente, isso vai ser com assistência social. A gente precisa amparar aquela pessoa que está saindo do sistema, tentar ajudá-lo a inserir no mercado de trabalho, mostrar presente naquele momento onde a pessoa sai, que a gente vai conseguir reduzir, porque o número de reincidência é muito grande. E eu acho que esse projeto é inédito, e esse será com a Ana Paula. Né? Tem que ter uma equipe para pegar o egresso, para ver se ele está precisando de alguma coisa, para buscar com a viatura. Isso não tem nada, faz parte ao interesse público, para não voltar para a polícia, porque acaba arrebentando na polícia militar. Então, o trabalho de assistência social é de grande relevância nos hospitais. O assistente social não é para ficar na sala, ele tem que sair, tem que ir nos corredores, ver se as pessoas estão precisando de assistência, de exame, estão precisando de cirurgia. A assistência social era para antecipar a demanda e sanear essas expectativas. Falta um pouquinho de tempo? Ainda tem? Fala, para depois eu falar de segurança pública. A gente fica nervoso aqui, as coisas fogem da mente, mas dentro da assistência social a gente acredita também muito na recuperação das pessoas com dependência química. Quase que eu também quase esqueço isso. E isso é uma causa que, como cristã, né, e a gente é ensinado a cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Isso é natural, naturalmente isso. Né? E a gente acredita de verdade que as pessoas merecem uma segunda chance, terceira, quarta, seja qual for. Quem quer ajuda, quem fala que quer, ela precisa ser ajudada. Né? E a assistência social vai estar aqui para isso, para amparar, para ajudar essas pessoas a saírem desse estado terrível de dependência. Vamos
A gente fala em segurança pública, nas obras eu não falei de saneamento básico. Nossa, como é difícil falar das coisas que importantíssimo para a cidade. Não, mas eu não vou falar de segurança pública, não vai dar. Bom, segurança pública. A razão de ser da segurança pública são dois binômios. Ciência e tecnologia e o ser humano que opera no sistema de segurança pública. Então, nós precisamos ter as duas coisas. A gente precisa ter a parte tecnológica para ajudar, né? Nós precisamos de câmeras, que nós já tivemos. Nós precisamos de orientar aquelas pessoas que ficam, senhoras idosas, que ficam no banco e pedem a qualquer pessoa para tirar seu dinheiro, seu salário. E, às vezes, alguém ali percebe e segue. Então, a gente precisa tentar ajudar que aquelas pessoas tenham independência, né? Não tenham dependência de ninguém para usar o sistema. E precisa ter um gestor que goste e prestigie a Guarda Municipal, de grande relevância no serviço, e as forças estaduais, sim. Uma ocorrência, quando vai terminar, uma ocorrência, como nós temos tido aí, tanto da PM como da Polícia Civil, o prefeito precisa parabenizar, precisa estimular, precisa ir na delegacia e deixar aqueles homens que são heróis felizes com a sua conduta. O tempo foi para o espaço. Realmente, a gente precisa ser aí rígido com o tempo, porque a gente busca sempre a igualdade, né? Então, a CDL de Paraíba do Sul agradece mais uma vez a todos os envolvidos neste projeto, em especial ao programa Cidade em Foco pela parceria e também ao nosso presidente Daniel, que está nos assistindo. E parabeniza também os candidatos que aqui estão presentes, Coronel Germano e a sua vice Paulinha. Programa Cidade em Foco, também agradecemos mais uma vez a CDL de Paraíba do Sul pela parceria, agradecemos aos candidatos pela presença aqui na nossa entrevista live. Quero desejar boa noite a vocês, boa noite a todos os nossos telespectadores, a você que ficou aí durante todo esse tempo junto conosco, a você que compartilhou, que curtiu, enfim, muito obrigada. Desejamos um final de semana abençoado para todos vocês e quero lembrar também que nós retornamos na próxima terça-feira, às 19 horas, com mais uma entrevista. Vamos receber na terça-feira o candidato a prefeito de Paraíba do Sul, Francisco Gonçalves, e o seu vice, Tiago Martins. Mais uma vez, uma excelente noite para todos e a gente te espera aqui na terça-feira, às 19 horas. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.